Olá, estudante, tudo bem? Espero que você esteja bem nesse momento de afastamento, se recuperando dessas chuvas todas, né? E para essa semana, então, vamos ter essa introdução à estrutura geológica da Terra e aos tipos de rochas, tá bom? E no retorno das aulas presenciais, nós vamos retomar esse assunto, aprofundar aqui o nosso conhecimento sobre essa matéria. Nós já tivemos então um início lá atrás de uma introdução também sobre o planeta Terra, sobre as dinâmicas físico-químicas. Depois nós trabalhamos os aspectos cartográficos do planeta Terra, aprendemos os elementos de um mapa, aprendemos que ele tem projeção cartográfica, trabalhamos com a história da cartografia, fizemos alguns exercícios, né? Então agora vamos começar a pensar as estruturas do planeta Terra, a estrutura geológica, né, melhor dizendo, e os tipos de rochas, né? Os tipos de rochas que são aí matrizes e diversas outras que depois a gente pode ir discernindo e aprofundando, tá? Muito bem. Olha para essa imagem, né? Observe essa imagem, escute o que eu vou narrar sobre ela. O planeta Terra, ele tem uma composição geológica, ou seja, ele tem uma estrutura de rochas, né? E essa estrutura, ela é composta por diferentes camadas. Basicamente, nós temos um núcleo, nós temos, depois do núcleo, o manto, né? E sobre o manto nós temos a crosta terrestre, né? Ela tem aí diferentes estruturas, ela tem diferentes profundidades, né? Nós temos o núcleo interno, o núcleo externo, nós temos o manto também, que nós podemos dizer que ele tem uma faixa mais interna e uma faixa mais externa, e a crosta que está aí, entre aspas, quase que boiando, né, sobre esse manto e possui também uma dinâmica de movimento. Depois a gente pode até observar a própria tectônica de placas, os fenômenos que dão aí dinâmica para a crosta como um todo, né? Um exemplo da movimentação, dessa dinâmica, do próprio manto e da crosta, né, em associação, é a atividade vulcânica, tá bom? Então a gente tem que observar isso. E, sobretudo, considerar que quando a gente fala do núcleo, né, a gente está falando de conteúdos metálicos, né? Como aqui a imagem mostra pra gente, o ferro e o níquel são dois importantes contextos, né, conteúdos metálicos do núcleo, né, e os materiais mais leves vão aí se direcionando, né, vão permanecendo aí mais próximo do que a gente entende como crosta, tá bem? Se a gente olhar, né, essa composição química tanto da perspectiva da crosta quanto da parte mais interna do planeta Terra, ela tem diferenciações, né? Nós temos diferentes possibilidades aí nesses dois ambientes, né? Por exemplo, se a gente olhar para a crosta terrestre, o oxigênio, o silício, né, eles têm bastante importância. Se a gente olhar para a parte mais interna do planeta Terra, vocês vão perceber que o próprio ferro ganha uma expressão significativa, enquanto na crosta ele equivale aí, em termos de porcentagem, a 6% da composição química, já no interior da Terra ele vai aí equivaler a 33% de composição química. Qual que é a ideia aqui? É a gente perceber que o planeta Terra tem diferentes camadas, ele tem partes mais internas e mais externas. Em termos de composição rochosa, elas se diferenciam, tanto em comportamento quanto em composição, e se a gente pensar na composição química desse material, ela também é diferente. O planeta ele é extremamente rico e dinâmico em termos de funcionamento, tá bom? E nas suas partes mais internas nós temos um tipo de funcionamento, na parte mais externa outro tipo, tanto por conta das diferentes composições quanto das diferentes trocas e possibilidades de energias, etc. Tá bom? De energia, melhor dizendo, né? Agora a gente entra um pouco dentro desse movimento de pensar que o planeta possui diferentes estruturas rochosas, ele possui aí camadas, núcleo, manto, crosta, ele possui aí diferentes composições químicas. Nós temos também tipos de rochas no planeta. Para a gente começar a pensar isso, nós temos que entender que nós temos três principais rochas que são entendidas como matrizes. Que rochas seriam essas? Né? Nós temos as rochas magmáticas ou ígneas, nós temos as rochas sedimentares e nós temos as rochas metamórficas. As rochas magmáticas ou ígneas, elas provêm justamente desse material do manto terrestre, né? Ou consolidada por atividade vulcânica que
que ela vai, entre aspas, aí, endurecer em contato com a atmosfera, ou rochas que também endurecem, ou melhor dizendo, se consolidam dentro da própria estrutura rochosa, né? Que vão compor aí também diferentes tipos de rochas que depois a gente vai se aprofundar, tá bom? Nós temos as chamadas rochas sedimentares, que elas são formadas pela junção de materiais tanto de outras rochas, como areia, como materiais orgânicos, né? Eles vão se aglomerando e formando com o tempo blocos rochosos, ambientes rochosos, chamados de ambientes sedimentares, sobretudo pelo movimento de acúmulo através da água, né? Antigos lagos, mares, que esse material granulado vai se depositando, formando os ambientes rochosos sedimentares, por isso rochas sedimentares, e as rochas metamórficas, que por conta das diferentes temperaturas, diferentes pressões nos ambientes, né, pressões atmosféricas, nós temos a transformação desse material prévio, que vai aí nos apresentar outros tipos de rochas também, tá bom? Isso vai compor aqui para nós, ó, alguns exemplos, né? Aqui nós temos uma rocha sedimentar com esse conglomerado de rochas, de materiais, perdão, né? Conglomerado de outros grânulos, materiais orgânicos, fósseis, por exemplo, que vão aí, e outra areia, que vão se juntando e formando esse contexto rochoso. Nós temos uma rocha magmática, por exemplo, no caso do granito, né, que é uma rocha intrusiva, ou seja, ela se consolidou dentro do ambiente do planeta, né, não em contato com a atmosfera, e aí dá essa composição. Se ela tivesse, por exemplo, se fosse uma rocha magmática que fosse consolidada em contato com a atmosfera, nós temos outras características. Um exemplo é o basalto, que a gente vai conhecer depois em sala de aula, eu vou mostrar para vocês. E aqui uma outra rocha que é uma rocha metamórfica, um micaxisto. Podia ser um gneiss, por exemplo, né, que vocês também vão poder ver. Ou seja, são 3 tipos de rochas diferentes. Por que elas são importantes? Por que é importante a gente perceber isso? Vou dar um exemplo para vocês que nós também depois vamos destrinchar em sala de aula. Cada tipo de rocha vai formar um tipo de solo diferente. Cada tipo de solo vai permitir que a gente desenvolva determinado tipo de plantação, determinado contexto de outros vegetais, florestas surgirem nesse substrato. Nós temos, por exemplo, pensar as construções das casas, as construções de, vamos pensar num metrô numa cidade, não é? A gente tem que entender os tipos de rochas para perceber que para cada ambiente que eu tenho que pensar estruturas, eu tenho que ver possibilidades de existência de produção vegetal, de produção de arroz, de feijão, de cana-de-açúcar. Tudo isso vai fazer parte do desenvolvimento de um país, tudo isso vai fazer parte das possibilidades que a gente tem de obter recursos. Por isso é tão importante a gente compreender que o planeta possui uma estrutura rochosa. Essa estrutura rochosa ela se divide em diferentes camadas e quando eu tenho as rochas efetivamente que nós vamos conviver no ambiente, elas também são diferentes entre si a partir das suas origens, né? E lembrando aquela curiosidade de sempre, que pedra é um nome vulgar, né? Pedra é um apelido que a gente dá para rocha. O nome científico efetivamente é rocha, tá bom? E para vocês aqui, pessoal, nesse momento, eu deixo 2 referências, vou postar no Moodle também, para vocês poderem ler e realizarem a atividade que eu vou postar para vocês fazerem sobre essa introdução, tá bom? Um abraço, espero que vocês fiquem bem, até a nossa próxima semana de aula e já torcendo para a gente voltar no nosso modelo presencial, no nosso modelo em que todo mundo esteja em segurança e que nós possamos desenvolver nossas atividades com tranquilidade. Um abraço.